alguns acenos, tanto ao presidente Lula quanto ao governador Tarcísio de Freitas, ou seja, ele tenta ganhar algum tempo, né, Mano Ferreira, para enterrar ou até pautar e votar a anistia, que, querendo ou não, é um dado que está posto, é o dado que é a pauta que mais vem acirrando ódios e paixões e dedicação dos parlamentares em Brasília, seja para brecar, seja para avançar. Sua expectativa? Exato, Marinho. E a informação exclusiva da coluna da nossa amiga Beatriz Manfredini no site da Jovem Pan, disponível em jovempan.com.br, traz a informação que o governador Tarcísio voa hoje a partir das 4h30 e vai sozinho, sem assessores, com agenda livre para fazer suas articulações. E a principal articulação é justamente junto a Hugo Mota. Então, há a expectativa de que negociem o que seria um texto aceitável da anistia. Então, publicamente, o governador Tarcísio vem se colocando em defesa do que seria uma anistia ampla, mas a gente sabe, inclusive interlocutores do próprio governador falaram para a própria Bia Manfredini que é possível que haja a negociação de uma versão mais light dessa anistia, inclusive para que possa ser pautada depois no Senado, onde a resistência a uma anistia ampla é muito maior. Então, na minha avaliação, a gente vai ver essa conversa esquentar nos próximos dias, mas com o alinhamento de incentivos do Centrão, tudo indica que será muito mais uma anistia para, digamos assim, os peixes pequenos do 8 de janeiro do que para a cúpula dos comandantes, o que incluiria Bolsonaro, os 3 generais e o almirante. Meus amigos, a gente dizendo, né, que o Tarcísio é o governador que ultimamente está mais em Brasília. Em segundo lugar está o Ibanez Rocha, que fique claro. Mas, de qualquer forma, vamos aí com a Jess Peixoto, botando a bola no chão, expectativa real de como pode avançar ou não a pauta da anistia. Para realmente ter a totalidade aqui da nossa audiência aqui sintonizada, poder ouvir o seu comentário que vai agregar aí muito, sempre com raio-x dos bastidores, agora sim eu recepciono os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio. Seguimos adiante aqui, repercutindo o movimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais um round em Brasília, negociando, articulando, enfim, tentando avançar a pauta da anistia, seja um modelo light gourmet, seja ampla, geral e restrita, de qualquer forma, nada de gourmet, a pleno vapor. E eu vou aqui com a nossa Jess Peixoto, sempre com raio-x preciso dos meandros, dos labirintos de Brasília, pode talvez trazer, pode não, com certeza trará um retrato preciso do que de fato está pegando por lá. Só uma informação rapidíssima. É a 5ª viagem de Tarcísio a Brasília desde agosto. 5ª viagem desde agosto. Quem está mais em Brasília, Tarcísio ou Ibanez? A pergunta é essa. Ah, com certeza Ibanez. Com certeza Agora, Ibanez. quem está trabalhando talvez mais em prol da anistia, aí com certeza é o Tarcísio. E aí o que a gente precisa avaliar? Nos corredores do Congresso, todo mundo já sabe, né? Hugo Mota é visto como muito fraco. Principalmente depois de todo aquele desgaste ali da obstrução, as cenas. Ele tentou dar uma de Arthur Lira. O que é dar uma de Arthur Lira? Tratorar. Lira era muito bom em passar por cima, detinha um respeito, talvez como há muito tempo não se via no Congresso Nacional dentro da Câmara dos Deputados, e conseguia muitas vezes tratorar ali, conseguia ter unanimidade no Colégio de Líderes, várias coisas dessas que o Hugo Mota tentou e ficou feio porque não chegou nem perto de conseguir e ainda passou como um pouco mandão. E aí o que acontece? Agora ele está tentando, já que ele é criticado pela direita e pela esquerda, fazer aceno aos dois lados. Do lado do presidente Lula, ele está para pautar a MP que vai abaixar a conta de luz, então ele quer tornar isso um caminho para o governo e ao mesmo tempo se reúne com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do seu partido, do Partido Republicanos, para falar sobre anistia. Mas é claro que ele não quer comprar essa briga sozinha. E qual que é o verdadeiro problema da pauta da anistia? É a Câmara dos Deputados? Não, o problema está no Senado Federal. Porque Davi Alcolumbre, senador que é presidente ali do Senado Federal, ele não irá pautar a anistia. Ele não está entrando nessa pauta. Mesmo com a pressão possível do seu partido ou várias outras coisas, ele é um sujeito bem independente e bem teimoso, por assim dizer. E ele não quer esse desgaste. Ano que vem ele não tem eleição, ele está em meio de mandato no Senado. Então as pressões populares não funcionam na mesma dimensão em Davi Alcolumbre. E lá
na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota não quer ficar isolado. E aí a grande questão agora é tentar negociar, talvez, uma anistia que não vá diretamente influenciar, diferente da anistia que, para aqueles que nos acompanham aqui, a gente falou lá na CCJ, da Carol Detoni, que seria ali trabalhada, que abarcaria Bolsonaro e outras figuras. Esta seria mais light para as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Talvez esse seja o caminho, mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, Hugo Mota também terá que decidir se vai levar para o plenário ou se vai declarar a perda de mandato do deputado Ramagem. Isso também é uma pauta muito boa. Lembrando aqui, pessoal, a anistia é tratada como a mãe de todas as batalhas para o campo da direita bolsonarista, ainda o campo majoritário na direita brasileira, né? Doutora Luciana Nepomuceno. Se avançar, agora é um movimento, de certa forma, arriscado, na minha visão, queria ouvir de vocês, porque caso realmente o governador Tarcísio siga mergulhando de cabeça nessa pauta, sendo o fiador ou avalista do ex-presidente Bolsonaro nessas tratativas ali na mesa dos nomes decisores, né? Se avançar, de fato, ele pode ser, além de um gestor competente que ele projeta, ele também pode ser um articulador hábil e manter ali a base conservadora, ali vendo ele com bons olhos. Porém, se fracassar, pode ser que ele tenha morrido na praia ou talvez não tenha se dedicado suficientemente. Como é que você vê nesse sentido? Marinho, concordo com você quando você usou a expressão "é um risco". O governador Tarcísio assumir esse protagonismo em torno da anistia é um risco, que eu falo aqui, político, jurídico e simbólico. Político pelos fatos que a Jé já colocou desse projeto não avançar no Congresso. E eu falo Congresso no sentido de Câmara e também Senado. Jurídico porque o Supremo já sinalizou que caso tenhamos essa aprovação no âmbito do Legislativo, será provavelmente com muita chance de êxito reconhecida a inconstitucionalidade desse projeto da anistia por exatamente violar as chamadas cláusulas pétreas da nossa Constituição, ou seja, aquelas cláusulas imodificáveis. E simbólico porque eu estou aqui com uma pesquisa do Datafolha, feita com mais de 2.000 eleitores, que aponta que 54% dos entrevistados são contra o projeto da anistia. Ou seja, ele vai estar ali correspondendo à expectativa de uma parcela do eleitorado, mas em contraposição, desagradando uma grande maioria. E isso pode não, e com certeza, não vai se refletir muito bem na postura dele como um gestor aqui de São Paulo. Lembrando, né, Mano Ferreira, sejamos claros aqui, caso aprovada essa anistia ampla, geral e restrita, turbo-aditivada, realmente ampliaria, né, o poder do ex-presidente Bolsonaro e dos seus aliados de volta ao jogo político de uma forma mais concreta e consequente. Se for rejeitada, talvez a aura de perseguido político pode ainda mais mobilizar a militância de direita e fortalecer o eventual sucessor que ele der a famosa bênção ou que o próprio ex-presidente aclamar. Me parece que o mais provável disso aí, né, Jesse Peixoto, é só uma provocação e a palavra é tua. Não, eu vou devolver a interrupção do Mano aquela hora na minha parte. Mas aí que é bom me interromper também. Repare bem. Uma interrupting. Vamos lá, uma interrupting. Me vinguei dos dois. O que acontece aqui é que a gente precisa deixar claro que ainda que a anistia tire tudo desse processo, Bolsonaro ainda estaria inelegível, porque a decisão da inelegibilidade vem de um outro processo. Vem do Tribunal Superior Eleitoral. Há de se lembrar. Claro. E não há incentivo, nem no Centrão, nem para o governador Tarcísio, em livrar totalmente Bolsonaro. Porque, veja, Bolsonaro de volta para o jogo significa o caminho interrompido para uma eventual candidatura presidencial do próprio governador Tarcísio, que hoje já tem o apoio da maior parte dos dirigentes dos partidos do Centrão. Então, não há incentivos em Brasília, nos diversos partidos, por uma anistia que reabilite politicamente Jair Bolsonaro. Vamos ser muito claros aqui. É muito mais um jogo de cena em busca do apoio eleitoral de Bolsonaro lá na frente do que efetivamente uma articulação na direção de retomar, reabilitar Jair Bolsonaro. Então, é muito mais possível que a gente veja uma discussão que acabe levando o próprio Supremo a revisar penas dos condenados pelo 8 de janeiro de menor poder
do que o que acabaria com a temperatura política em prol da pauta da anistia no Congresso Nacional, do que essa briga toda para a reabilitação política de Bolsonaro. Mas é exatamente essa estratégia de você jogar o mais para ganhar o menos. Vamos jogar o Bolsonaro como na linha de frente, porque ele já está de forma incontroversa, inelegível pela condenação transitada em julgado pela Justiça Eleitoral, para poder ter algum rescaldo que possa beneficiar todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Agora, o mais provável, sejamos sinceros, se realmente for adiante, é um texto, né, Gesualdo? Um texto negociado, cheio de filtros, cheio de condicionantes, que busca ali, de alguma forma, colocar um equilíbrio entre a pacificação nacional pretendida pela direita e também a preservação da autoridade da justiça brasileira, pretendido pela esquerda. Fica de pé isso, porque esse é o grande dilema, né? Se para uns a anistia é o instrumento de pacificação nacional, para outros pode acabar tendo o efeito reverso e ser a eternização da divisão política do país, né? E a sensação de impunidade, né? Vamos só lembrar que eventual projeto de anistia também pode contemplar a decisão do TSE. Poderia, inclusive, abarcá-la, o que significaria trazer novamente o Bolsonaro de volta ao cenário político. Entretanto, me parece que essa movimentação do Tarcísio é muito mais de uma cobrança que veio no passado pela sua ausência, das palavras de Eduardo Bolsonaro, é um aceno para a base bolsonarista do que propriamente alguma coisa efetiva. O Tarcísio é do Executivo Estadual, teria pouca ou quase nenhuma influência, quando muito, em alguns deputados do seu próprio partido, do Republicanos, ou algum deputado federal de São Paulo, mas nada muito além disso. Para mim, é muito mais uma encenação simbólica do que propriamente algo palpável. Agora, teve um gancho perfeito aqui, até porque foi citado o deputado Eduardo Bolsonaro, até falando em primeira turma do Supremo, né? E também de integrantes da família Bolsonaro, no caso Eduardo. Pelo visto, ele mesmo está na mira antes do ano acabar, na mira do próprio judiciário. Isso porque em agosto, pessoal, a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro sob suspeita de coação e de atentado contra o Estado Democrático de Direito, tá? Diante desse cenário e a forma com a qual novidades vêm surgindo, né, Dias Peixoto, será que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pode ser julgado antes do fim de 2025, como dá conta algumas informações de bastidores? Acho que talvez, mas aqui eu quero abrir um parêntese em relação a este julgamento, que é uma questão que a gente tem falado nos últimos dias. Por causa de Eduardo Bolsonaro, ele é vocal sobre isso, todo mundo sabe. O ministro Alexandre de Moraes está aí enquadrado na Lei Magnitsky, perdendo várias situações, cartões de crédito, um dano muito grande na vida dele e na vida familiar dele. Ministros estão sem seus vistos, passaportes, etc. E, além disso, outras figuras dentro da primeira turma, como o ministro Flávio Dino, Eduardo Bolsonaro já tem buscado a Magnitsky também. Por que eu trago isso? Isso é importante aqui. O julgamento de Eduardo Bolsonaro ser na primeira turma é um grande problema em relação à imparcialidade, à busca dessa imparcialidade por juízes, porque no final das contas, Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos buscar punições ou buscar ali denunciar o que ele vê como abuso no processo de seu pai. Existe aqui uma situação muito complicada de avaliação, que necessariamente se precisa muito da figura do plenário dentro da avaliação desse caso. E mais, quando, lá atrás, o Supremo tomou determinadas decisões, vários apoiadores do presidente Lula, ele próprio, a sua defesa, foram também às cortes internacionais, falaram sobre isso, falaram que era um abuso da justiça brasileira. E ainda que as sanções não tenham sido tomadas naquela época, veja que aqui a gente está discutindo, então, a eficiência da crítica. Não a lógica de que a crítica pode ou não ser feita. Então eu tenho este pequeno, grande problema com todo esse julgamento e com toda essa tese. Quero muito ouvir a opinião de todo mundo aqui sintonizado no Morning Show, seja aqui pelo YouTube, pelas multiplataformas da Jovem Pan, na TV, por assinatura também, claro, aqui, nossa nação aí de ouvintes pela rádio, pela rede Jovem Pan de rádio. Eu vou aqui também, você que está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, deixando sua opinião nos comentários e, claro, a gente vai estar projetando aqui ao meu lado, também aqui na Barra na Tarja e, claro, valorizando sempre a opinião de vocês. Doutora Luciana Nepomuceno, tecnicamente, juridicamente, fica de pé esse movimento, é mais um combustível para aqueles que veem isso como uma perseguição e um ativismo judicial excessivo? Primeiro, Marinho, temos que pontuar o andamento processual desse caso.
O Eduardo Bolsonaro, ele ainda figura como investigado. O que nós temos em andamento é um inquérito que já foi concluído e agora precisa de passar pela Procuradoria-Geral da República para saber se ela oferece a denúncia ou não. A partir do oferecimento da denúncia, se for o caso, ela vai ter que ser recebida e aí Eduardo Bolsonaro assumirá a posição e a figura de réu, podendo vir a ser questionado. Então, essas são etapas necessárias, indispensáveis pelo devido processo legal, que ainda não ocorreram. Agora, as ponderações que foram trazidas aqui pela Jess sobre a questão da competência, aqui eu vou divergir um pouquinho dela por uma questão da coerência. Se nós tivemos todo, vamos chamar de processo mãe, tramitando, não estou discutindo aqui se de forma correta ou não, mas o fato é, ele tramitou na primeira turma com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, esse que é um processo derivado e conexo com esse processo maior que envolveu o núcleo 1 do golpe de Estado, por questão de conexão, teria também que ficar lá na primeira turma. A pergunta seria o ideal? A gente já falou aqui no programa várias vezes que não, que para uma maior isenção seria o caso de se passar para o plenário. Mas, se já tramitou, já tivemos toda uma decisão na primeira turma, esse, por arrastamento, também teria que ser na competência do órgão fracionário. Gesualdo, complementando aqui a análise jurídica, por favor. Luciano, até complementaria aquilo que você disse, né, sobre esse julgamento tão caótico aqui. O réu tem que ser citado. E para ser citado, ele vai ter que ser lá nos Estados Unidos, através de uma carta rogatória, que envolve trâmite pelo Itamaraty, pelo recebimento nos Estados Unidos. Não há tempo hábil, não há tempo razoável para terminar esse julgamento em dezembro, nem por exceção. E além disso, Jéssica, eu complementaria que o julgamento não dá para ser feito no plenário por uma questão de regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que deveria, sim, acontecer são os ministros do Supremo Tribunal Federal se darem por suspeitos ou impedidos de julgarem, e aí então outros membros da segunda turma virem para a primeira para substituí-los. Isso seria o mais ideal e, inclusive, uma busca de justiça. Concorda, discorda? Jess, mano, vamos com a Jess. Não, aqui eu acho que a grande questão é o efeito moral disso tudo, como que isso também se parece. E por mais que eu entenda a lógica jurídica que a Luciana traz aqui em relação a que isso está acontecendo, a essa conexão, tem um grande problema, que reforça um problema que estava também no julgamento anterior. E aí é aí onde eu vejo como que a sociedade está desandando nisso. Não dá para imaginar que a pessoa que me fez ter, mais uma vez, a Magnitsky, que é encarada como a lei que leva à morte financeira. Porque os sistemas são todos quase americanos, cartão de crédito e tantas outras bandeiras. Então não dá para imaginar que a pessoa ela teve essa morte financeira, ela foi factualmente afetada pela ação de Eduardo Bolsonaro, irá julgá-lo imparcialmente. Isso gera uma distorção gigante em relação ao Estado Democrático de Direito. Não dá para normalizar isso, é um total absurdo, ainda mais porque foi muito recente. Então, tem vários problemas aí. Ela foi colocada sobre os ministros exatamente em função da atividade como juízes. Então, você conceder essa ideia de que um criminoso pode criar uma ameaça contra o juiz ou gerar uma sanção contra o juiz por conta da atividade como juiz, e aí ele escolhe, na prática, não ser julgado por aquele juiz, isso é um absurdo jurídico, que eu chamo a atenção muito mais do que esse caso em específico, é algo institucional. Imagine o PCC usando essa lógica para começar a ameaçar todo juiz e nunca ser julgado. Isso não existe. A ideia do réu que ele cava a falta contra o juiz para ir dizer que não pode ser julgado pelo juiz que ele mesmo foi agredir, isso não faz qualquer sentido do ponto de vista de defesa do Estado Democrático.
democrático de Você direito. lembrou quando o PP disse que o PCC era conservador, Dias Peixoto? Lembra disso? Lembro, grandes momentos. Mas aqui eu discordo drasticamente do Mano. Eu acho que essa analogia ela não faz sentido. Porque o que a gente tá falando aqui é de um caso prático. A gente tá falando do Eduardo Bolsonaro. E, inclusive, eu acho que existe uma discussão se o que ele fez é legítimo de ser feito. Eu tendo a achar que sim, embora eu não buscasse... Eu sou muito nacionalista. Eu não buscasse a parte das tarifas, das sanções econômicas. Eu acho que é legítimo ele denunciar esse abuso. Tal como era legítimo que a defesa do Lula, os seus apoiadores, o fizessem em relação ao que eles acreditavam que era abuso ali durante a Operação Lava Jato. Então, assim, a grande questão aqui é que nesse caso prático, não é o PCC cavando uma falta, é que, de fato, o caminho dele fazer isso e dele denunciar isso era esse. Então, a gente não está falando que é extensão, que é sobre escolher o juiz. Não, nós estamos falando que em determinados casos, os juízes têm que ver e notar que eles são parciais em relação àquilo, porque eles são afetados por aquilo. Então é óbvio que o ministro Alexandre de Moraes acha um absurdo o que ele está sofrendo, porque é uma dor do cotidiano. Então eu acho que tem uma inversão aí gigante que só o tempo irá resolver. Meus amigos, mas se você está sendo afetado por cansaço, por fraqueza muscular, até fadiga mental, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, que pode estar relacionada à redução da energia produzida pelas células responsáveis pelo